Política, com Rosiane Carvalho. Muito bem, 4h49 em Manaus, segunda-feira é dia de política. A 21ª edição do acampamento Terra Livre, o ATL, começa neste domingo em Brasília. São milhares aí de indígenas de todas as regiões do país em defesa da demarcação dos seus territórios. A Band News e a Difusora tem representante por lá para acompanhar esse importante evento. É Rosiane Carvalho que já está conosco na ponta da linha. Boa tarde, Rose. Oi, Ricardo. Boa tarde para você, para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. A gente está aqui bem no meio do ATL, é o primeiro dia, mas tem muita delegação chegando ainda. A coisa vai ficando cada vez maior, uma previsão de que haja pelo menos 8.000 indígenas, lideranças indígenas de todos os biomas brasileiros, para debater um item, digamos assim, que é principal em todas as questões, é o direito ao território. A demarcação das terras indígenas é essa obrigação do Estado brasileiro e fazer frente a um movimento que tenta tirar esse direito dos indígenas, que está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Rose. E além, claro, desse debate que é muito oportuno do STF, tem outros também, né? Que é a transição energética, questão da memória, verdade e justiça, também crimes cometidos em comunidades indígenas, algo aí que a gente vivenciou e cobriu aqui na Band News e também na Difusora também, né? Ou seja, um momento oportuno para os indígenas debaterem também o futuro e o presente, por que não, né? Isso, inclusive o nosso futuro de não indígenas, em relação a toda a defesa que eles fazem em relação à questão ambiental. Então, há, sim, uma série de agendas paralelas, todas elas interligadas, claro, a esse direito da demarcação dos territórios indígenas, é o reconhecimento deles, né, às suas culturas e aos seus direitos. Então, a questão da transição energética, eles estão trazendo ao debate também sobre essa questão no Brasil, indígenas, lideranças indígenas de outros países, de outros estados, outras nações, e também lideranças que fazem um movimento pré-COP, organizações, a COICA, que é uma organização dos povos indígenas da Amazônia, né, de todos os outros países que envolvem essa Amazônia, também tem suas lideranças aqui. Então, há uma agenda de preparo deste movimento, de fortalecimento e de ajudar na pressão de uma pauta verdadeira a respeito da Amazônia, que vai ser debatida na COP. Além disso, há uma série de agendas com as instituições do Estado. Uma delas, com o Supremo Tribunal Federal, foi anunciada hoje pela manhã na coletiva da PIB. Os indígenas, as lideranças, devem ser atendidas, recebidas por 3 ministros do STF. O ministro Dino, o ministro Zanin, entre eles. Há amanhã uma primeira marcha dos indígenas direcionadas ao Congresso Nacional. Então, eles devem ter uma agenda no Congresso Nacional também para lidar com essa pressão da pauta do Congresso em alterar legislações que garantem os direitos indígenas e as questões ambientais. Há previsão ainda, Ricardo, da presença aqui no ATL de ministros como o ministro da Saúde. A informação que eu tenho é que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já confirmou uma presença aqui para trazer a sua agenda a respeito. Deu tchauzinho aqui para a gente o Dambi Matiz. Dambi Matiz é um repórter fotográfico lá do Vale do Javari. Você que está acompanhando pelo YouTube, claro, ele entrou aqui na nossa live dando um tchau para vocês. Mas voltando, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deve vir aqui para fazer um anúncio de agenda, cronogramas de vacinação. Isso é muito importante, saúde indígena, para os indígenas que estão, né, nas suas terras, mas também os que estão em área urbana. Perfeito, né, Rosa? Inclusive, ele assume nesse contexto de promessas de mais apoios indígenas, principalmente em comunidades isoladas aqui do Amazonas, mas também lá em Roraima, né? Onde nós tivemos aqui recentemente aquela informação do hospital regional, que acabou não estando mais por lá, né? Há uma outra ótica de se fazer por ali, mas que bom que ele vai até o acampamento, ele pessoalmente, para anunciar essas vacinas, e também a gente espera mais apoios indígenas, né? Não só aqui do Amazonas, do Alto Rio Negro também, tem
todo o contexto das mudanças climáticas, ou seja, um anúncio aí importante. Agora, para lembrar, Rose, o tema desse ano é A PIB Somos Nós, em defesa da Constituição e da vida. Então, o tema desse ano que homenageia a PIB, aniversário de 20 anos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Algo a destacar mais, Rose, sobre o acampamento, ou podemos seguir? Isso é importante, Ricardo, que você destacou, porque são 20 anos de APIB e 21 anos de acampamento Terra Livre. Ou seja, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o fortalecimento deles como movimento, se dá no primeiro acampamento aqui em Brasília. Eles verificaram a necessidade de criar uma organização que congregasse seus direitos. Veja que no momento em que a aldeia Soares está isolada, né, até pelos indígenas de Mura, que tiveram, a partir de algum momento de contato com o governo e com a empresa, a mudança, né, da proposta deles de demarcação de Soares, eles se posicionaram com demarcação em terra indígena, que é algo realmente muito diferente. Veja que eles começaram a ter apoio de outras organizações, como uma das mais antigas e mais importantes, que é a COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia. A tenda deles está aqui atrás de mim. E aí da PIB também, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, porque eles entendem que qualquer perda de direitos relacionado aos indígenas Mura em Autazes, nessa disputa, nessa resistência em relação ao poder dessa empresa e do governo e do próprio Estado, o que acontece é que isso abre um precedente para indígenas de várias outras regiões terem seus direitos também violentados.